bem, irmãos, vamos hoje eu quero encerrar um assunto que eu já comecei com vocês aqui já há algum tempo. A gente já está falando sobre isso todo esse mês e hoje eu quero encerrar o assunto. Mas antes de encerrar o assunto, de falar do assunto, vamos encerrar a assembleia. Alguém ainda está com a cédula, não entregou ainda, a última chance, tá bom? O Gil está ali, então quem não votou, é só falar com ele ali rapidinho, tá bom? Então, tem ali, Gil, ó. Isso, perfeito. Tá? E aí a gente já encerra a assembleia. Ok? Muito bem, então ali em cima, tudo certo? Tá tudo bem aí? Então tá bom. Vamos encerrar então. Eu aguardo uma proposta para que encerremos a nossa assembleia. Tem apoio? Então, se mediante proposta e apoio dos irmãos, eu declaro então encerrada a nossa assembleia. E daqui a pouco não, no final do culto, provavelmente, é isso? Nós vamos saber como ficou a nossa diretoria para o próximo ano, tá bom? Você que está visitando a gente, não repara não, é que a gente está fazendo hoje a eleição da nova diretoria para o próximo biênio, que começa então a partir do dia 1º de abril, tá joia? Muito bem, então encerrada a nossa assembleia, vamos retomar então a palavra do Senhor, tá bom? Mateus capítulo 12, nós vamos ler os versos 38 até o versículo 45, ok? Mateus capítulo 12, versículos 38 até o 45, a gente falou muito sobre esse texto, e hoje eu quero pensar um pouquinho sobre essa ideia, né, que Mateus coloca aqui, sobre a maldade que diz não para Jesus. A gente perguntou durante todo esse mês, como alguém diz não para Jesus? A gente fez isso em parte porque a gente está no mês de missões, e uma das coisas que os missionários e a igreja tem que aprender a escutar é não. Todo mundo tem que saber ouvir não, mas a igreja principalmente, ela precisa aprender a ouvir não, porque o mundo tem uma certa predisposição negativa para o evangelho. É uma questão que a Bíblia enfoca e a gente precisa estudar isso, talvez até com mais detalhes do que já estudamos neste mês, mas é um fenômeno que a gente vai enfrentar. Jesus falou que não são muitos os que o aceitam. De fato, ele usou uma expressão para dizer que a porta é apertada e o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. E Jesus, ele disse com todas as letras que não são muitos os que encontram esse caminho, ou seja, os que encontram o caminho da salvação, na verdade são poucos. A gente gostaria muito que fosse muita gente, mas se você perceber que tem muita gente ao seu redor, provavelmente você não está no caminho muito certo, porque aqueles que buscam o caminho da salvação, e quanto mais profundamente essas pessoas querem andar com Deus, mais eles vão perceber que não são muitos os que estão em busca disso. Os que realmente querem uma vida de profundidade, uma vida de intimidade, uma vida de compromisso verdadeiro com Deus, aqueles que realmente buscam, eles vão acabar descobrindo que não são muitos os que estão atrás dessas coisas. A maioria quer viver a vida do jeito que pensa, do jeito que acha, e principalmente uma vida sem Jesus. E eu quero hoje encerrar esse tema falando novamente sobre o texto que temos falado, que é Mateus capítulo 12, e a gente vai ler hoje particularmente os versos 38 até o 45. Jesus fala sobre a maldade dos fariseus e dos escribas, e ele usa as seguintes palavras: então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior
do que Salomão. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa, e o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu até este momento, e que o Senhor continue tão presente como esteve até agora. Desse modo agora, falando através da Tua palavra, é o que pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos falado durante todo esse mês que os fariseus recusaram a Jesus, disseram não para Jesus. Nós falamos também durante esse mês que Mateus, ele é muito impressionado com essa ideia, a ideia de que disseram não para Jesus. Eu entendo Mateus. Mateus era um cristão muito devotado, uma pessoa que amava muito Jesus, e é muito difícil quando você ama muito uma pessoa, pensar que alguém não ama essa pessoa. Imagina que você ama muito alguém, e você pensa e você sabe que tem alguém que odeia essa pessoa, não aguenta nem olhar para a cara dela, e você se pergunta, mas como é que essa pessoa odeia? Uma pessoa que você ama tanto, como é que tem alguém que odeia? O que tem para odiar numa pessoa que você ama? Não é? Porque quando a gente ama, a gente tem uma predisposição para ver o bem nessa pessoa. Mateus amava Jesus. E Mateus amava muito Jesus. E ele não entendia como as pessoas poderiam não amar Jesus. Mas o problema aqui não é só não amar Jesus. Não amar Jesus é parte do problema e é só o primeiro degrau do problema. O problema é muito pior. As pessoas, além de não amarem a Jesus, porque tem muita gente que eu não amo, de fato, mas eu até admiro, acho até que são boas pessoas, embora não as ame, mas não é o caso aqui. As pessoas não apenas elas não amavam a Jesus, como pior do que isso, elas ainda recusavam, diziam não, e algumas inclusive viam até o próprio mal em Jesus. E em capítulo 12 de Mateus, aconteceu uma espécie de clímax desse movimento de rejeição a Jesus, quando os fariseus disseram que Jesus, ele expulsava demônios em nome de Belzebu. Então eles atribuíram a Jesus o próprio poder do diabo. É como se dissessem que Jesus era ele próprio o diabo. Isso foi algo que impressionou Mateus, e ele escreveu o capítulo 12 de uma forma muito impressionada, né? Mateus realmente escreve abismado, fascinado com a ideia de que as pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus o próprio diabo. Como acontece isso? Imagina se alguém, por exemplo, visse uma criança, um bebê lindo, né? Os bebês, eles são lindos e maravilhosos. Imagina que uma pessoa olha para um bebê e vê o diabo num bebê. Você diria que essa pessoa tem algum problema, não é? Talvez ele seja um psicopata, ou ele seja um esquizofrênico, ou ele é eu não sei, alguma coisa ele tem, não é? Não é normal, não pode ser normal. Tem uma coisa errada com essa pessoa. E se não tivesse nada errado com ele? E se ele não fosse um problema, digamos um doente mental? Se ele é um doente mental, eu até entendo que ele olhe para um bebê e veja o diabo em um bebê. Mas vamos imaginar que ele não seja um doente mental. O médico examinou e disse, não, essa pessoa está normal. O que você diria sobre essa pessoa? Só haveria uma resposta. Ele deve ter um coração tão ruim, um coração tão mau, deve ter tanta escuridão nesse coração, tanta treva. E é bonito que certa vez Mateus disse isso, não é? Jesus usou essa expressão, quão grandes serão essas trevas? E agora a gente tem uma ideia do tamanho das trevas. A treva é tão grande que você vê o bem e você olha o mal. Você está olhando para o bem, mas na informação que chega no teu cérebro, é como se aquilo fosse o próprio mal. Jesus seria visto como o próprio demônio, o próprio diabo, expulsando demônios, então, em nome do diabo. Jesus não gostou nada disso, Jesus ficou muito nervoso neste momento, e ele pronunciou um ensino, o ensino que nós já falamos a respeito dele esse mês, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, e Jesus meio que deu um basta. Tanto que agora, no capítulo 13, a tendência é ter um capítulo de transição, e Mateus vai mudar de assunto.
Aí morre, né, em seguida vai morrer, no capítulo 13, se eu não me engano, morre João Batista, e isso vai mudar o rumo da história, e a história vai caminhar para outro sentido. Mas o que é importante aqui é que no capítulo 12 ele chega nesse clímax, e no clímax é exatamente o momento onde os fariseus então dizem que Jesus expulsa demônios em nome do diabo. Que grandes são essas trevas! Eu sabia que o fariseu é ruim, eu sabia que havia mal no coração, mas eu não imaginava que fosse tão mal assim. Se você vê Jesus e você vê o próprio diabo, imagina o tamanho da sua maldade, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o tamanho da maldade dos fariseus. Quão maus são os fariseus? Quão maus eles são? Para definir essa maldade, para falar sobre ela, a gente tem o versículo 39. No versículo 39, que foi o versículo que nós lemos, Jesus ele lança aqui uma palavra a respeito da sociedade e das pessoas que estão falando mal dele. E veja em que palavras ele define essas pessoas. Ele diz: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jesus usa aqui duas palavras para descrever aquela geração ou aquelas pessoas. Ele diz que eles são uma geração má e uma geração adúltera. Eu até entendo a história da geração má, porque eu sei o que é maldade. Eu próprio já fui mal em algum momento, e não é realmente eu entendo um pouco e vejo muita pessoa má por aí, e eu consigo entender a questão da maldade. De fato, eles têm um coração ruim. Eu não sei porque que algumas pessoas são muito ruins, né? Isso é um desafio para a psicologia, entender a maldade, por que existe a maldade, por que algumas pessoas são muito ruins. Jesus vai falar sobre isso hoje, mas o que é importante aqui é que de fato elas são realmente muito más. Por quê? O que está por trás disso, né? Da questão dessa essência da maldade, o que é que está por trás disso? Eu entendo aqui a questão da maldade, embora eu não saiba por que elas são más, mas eu consigo entender a maldade em operação. A gente vê muito filme de gente má, né? De gente fazendo mal, do vilão que é mal, porque é mal simplesmente. Eu nunca esqueço de uma cena de um filme que eu assisti, eu achei bacana, do vilão, e ele estava arquitetando um plano num parque, e aí o plano não estava dando certo, e ele sai do plano, e ele está muito nervoso, e quando ele sai tem uma criança brincando com uns balões assim, e na hora que ele sai e vê os balões, ele vai e fura o balão. E continua andando, e a criança fica ali olhando, e ele pergunta: por que ele furou o balão? Qual é a ideia? Né? Eu acho que a ideia do filme é que ele é mau, ele tem que fazer o mal, não importa, eu tenho que fazer o mal para alguém, e como não tem ninguém para fazer o mal aqui, eu vou furar o balão dessa criança, mas eu preciso fazer o mal. Eu acho que é meio isso que está em jogo aqui em Mateus. Eu acho que a ideia é que as pessoas são tão más que elas precisam fazer o mal. Eu não posso evitar de fazer o mal, eu tenho que fazer o mal. Eu não aguento pensar na ideia de que o mal pode ser feito e eu não vou fazê-lo. Eu entendo a maldade. Mas eu achei um pouquinho mais difícil entender a questão da geração adúltera. Por que uma geração adúltera? Porque quando eu penso nos adúlteros, embora os adúlteros estejam fazendo algo muito errado, eu não penso que exista de fato, às vezes, uma maldade, no mesmo sentido da maldade daquele vilão que furou o balão da criança. Alguns adúlteros, por exemplo, o fizeram por uma paixão pecaminosa, é bem verdade. Por que o adultério? O que o adultério tem a ver com a rejeição a Jesus? Porque ele poderia ter escolhido outros pecados, mas escolheu especificamente o pecado do adultério. Ele diz: a geração que me rejeita é uma geração adúltera. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que Jesus não está falando aqui do adultério clássico. Não é exatamente pessoas que traem suas esposas ou de esposas que traem os seus maridos, embora de fato isso seja uma coisa bem comum, era comum na geração de Jesus e ainda é muito comum em nossos dias, infelizmente. Mas não é exatamente esse adultério. A Bíblia fala do adultério muitas vezes num outro sentido, no sentido de um adultério espiritual. O que é o adultério espiritual? Para entender o adultério espiritual, a gente tem que entender o adultério conjugal. O que é o adultério conjugal? O adultério conjugal é quando você tem uma pessoa, você é casado com ela, você tem um compromisso com ela, você tem uma performance, né? Você vai lá, senta na mesa, você conversa, você passeia, você tem filhos, você tem pessoas a quem você prometeu fidelidade e você caminha com essas pessoas. Mas você tem uma outra pessoa, uma outra paixão.
E apesar dessas pessoas a quem você mantém uma certa pose, um certo status, você mantém uma outra paixão fora dessa. Você está com a sua esposa, mas ao mesmo tempo você não está com ela. O adultério, ele é uma coisa muito ruim exatamente por isso. Porque se é do tipo que, não, eu gostei da outra, vou ficar com a outra, você fica aí, ele pega a mala e vai embora, é uma coisa horrorosa, eu também acho que é horroroso, mas pelo menos tem alguma dignidade nisso, não é verdade? O adultério, ele é um pouco pior do que isso, porque você continua com a pessoa. E você continua mantendo aquela performance, enganando de fato, e aí você acaba enganando duas pessoas de fato, menos a amante, talvez enganando a si mesmo, inclusive. Mas o que está em jogo aqui é que você está com essa pessoa, mas ao mesmo tempo você não está com ela. Agora eu posso começar a entender a questão do adultério. Jesus está falando daquela geração que está com ele. É uma multidão que está junto com ele, andam com ele, gostam dos seus milagres, participam da sua pregação, ouvem os seus ensinos, a multidão está lá com ele, mas ao mesmo tempo não está. O coração está em outro lugar. Vou perguntar, quem me ama aqui de verdade? É como a mulher do adúltero perguntando, você me ama de verdade? E aí talvez ele vá dizer que sim, né? Isso é típico, mas de fato ele ama uma outra pessoa. Existe um outro amor, uma outra paixão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão comigo, estão andando comigo, estão participando comigo aqui da minha vida, olhando os milagres que eu estou fazendo, mas se eu fosse perguntar para vocês, vocês realmente são apaixonados por mim? Vocês iriam ter problemas com essa resposta. Talvez até dissessem que sim, mas o coração de vocês não está aqui. A prova disso é que quando a batata esquentou, não é? E os problemas vieram, e a cruz de Jesus se aproximou, a multidão inteira o abandonou. Uma hora Jesus olhou e cadê a multidão? Não havia mais ninguém. Ele olhou para trás e só estavam os 12 discípulos. E ele fez uma pergunta para os discípulos: e vocês também vão me abandonar? É como se aquela multidão fosse atrás da amante, né? Dos amantes. Mas os discípulos ainda estavam com Jesus. E aí Jesus pergunta: e vocês vão me abandonar? E a resposta deles é: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Vocês podem entender a questão do adultério? O adultério, portanto, a ideia de uma geração má e adúltera, e é exatamente a rejeição de Jesus, seria exatamente um pecado de adultério nesse sentido. Porque você está caminhando com ele, é o que os fariseus estão fazendo, andando com ele, tendo assim desempenhando um papel ali perto de Jesus, mas na verdade o coração não está ali, o coração está em outro lugar, ele está pensando em outra coisa, o coração está longe. Na verdade ele está aqui e até gosta, não estou dizendo que é ruim. O adúltero não acha ruim, se ele achasse a esposa ruim, ele largava dela, ou se a esposa achasse o marido ruim, ela já tinha largado dele. A ideia do adultério é que ele continua, ele mantém a pose, e ele mantém aquela, e vai continuando, né? E vai mantendo aquele relacionamento, mas na verdade a paixão está em outro lugar. É exatamente essa a ideia de Jesus. A rejeição é nesse sentido um adultério, porque você está lá, mas ao mesmo tempo você não está. Então eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa questão de uma geração má e adúltera e o que Jesus nos ensina sobre isso, sobre esse adultério espiritual, aquele que o rejeita. E o pior é aquele que o rejeita e continua com ele, mas o coração está em outro lugar. Ele nunca assume de fato um compromisso. Ah, ele está aqui, mas quer ver como é que ele não está aqui? É quando Jesus cobra algo. Ah, eu estou aqui, eu vou na igreja, eu estou junto. Alguns não vêm na igreja, mas têm uma simpatia por Jesus. Alguns até não frequentam nenhum culto, mas eles gostam de Jesus. Não, Jesus é maravilhoso. Você bate na porta, conversa com a pessoa, ele gosta de Jesus. Ele não está, não, eu estou perto. Eu admiro Jesus, um homem de Deus, eu gosto de Deus. Ele tem uma religião, ele tem ele tem toda uma ideologia espiritual por trás disso, e ele não larga disso. É como aí a ideia do adúltero, ele também não larga a esposa, esse é o problema. Às vezes é melhor largar, mas por que não confessa logo? Não é para mim, o meu negócio é outro, e vai para o mundo, não é? Eu acho que cada um tem o direito de seguir o seu caminho. O que Jesus está dizendo é: o que vocês fazem é um adultério espiritual. Você está lá, mas quando chega a hora da cobrança, cadê? E aí Jesus cobra. Ah, você me ama, então agora vamos lá, vamos provar isso. E aí Jesus faz uma cobrança, e ele quer algo, e aí chega o momento
em que alguns vão obedecer e alguns simplesmente não vão conseguir obedecer. Alguns, quando chega a cobrança, quando chega a conta, eles simplesmente, isso não é realmente para mim. Mas vão continuar lá, interessante, não é? Isso não significa que eu não ame a Deus, não, eu estou lá. Mas espera aí, como é isso? Quer dizer que você ama, mas desde que não custe nada? Você ama desde que não chova, tipo assim, não é? É aquela cartinha do namorado, filha, eu te amo, não sei o quê, eu estou aí na quinta se não chover, tipo assim, não é? Se não chover, eu te vejo. É assim? Se Jesus cobra, aí vem o momento. Realmente você está disposto? É isso que Jesus fala a respeito do adultério espiritual. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que é esse adultério espiritual. Primeira coisa que Jesus nos fala sobre isso é que quando fazemos isso, nós o estamos rejeitando. E quando nós o fazemos, nós expressamos a nossa maldade. Jesus fala no versículo 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus compara aquela geração a uma raça de víboras. E ele faz isso porque a víbora tem um veneno. E o veneno está na boca. E ele fala, quando vocês têm que falar uma coisa, vocês não falam o que tem que ser falado. Esse é o problema do adultério espiritual. Ele nunca diz o que Jesus quer realmente ouvir. Ele fica meio que comendo pela beira, não é? Ele fica meio que dando voltas ali. Ele tem o adultério, ele é uma coisa que o sujeito tem que ser muito bom para manter a performance. Ele fica meio que dando voltas em torno do assunto, mas ele nunca vai falar o que tem que ser falado exatamente. Nós falávamos sobre isso, creio que no domingo passado, ou no domingo retrasado, de que Jesus quer ouvir algumas coisas de nós. Nós demos um exemplo no domingo passado. Ele quer ouvir, por exemplo, a expressão de que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que declarar o senhorio dEle. Mas alguns nunca dizem isso. Mas há outras coisas que nós nunca dizemos. Nós nunca dizemos, por exemplo, me perdoa. Nós nunca dizemos, por exemplo, eu estou errado. Nós nunca dizemos, por exemplo, eu sou um pecador. E confessa. E se coloca diante de Deus. A gente fica meio que dando voltas em torno do tema. Para manter exatamente essa performance, exatamente para não mudar de vida. E é isso que está em jogo aqui no texto. A maldade a que Jesus se refere significa de fato algo que está dentro de nós e é um veneno que está na nossa boca. Jesus diz, é como uma víbora. É como uma víbora. Existem algumas cobras que elas matam a si mesmas. Alguns falam que a galinha ganha, nunca vi isso, não sei se é verdade ou não, mas quando eu era moleque tinha uma ideia da galinha ganhar da cobra. E ela diz que ganha da cobra assim, ela fica irritando a cobra e a cobra fica muito nervosa e ela morde a si mesma. Não sei se isso é verdade e não sei o que aconteceria se uma víbora mordesse ela mesma. O que aconteceria? A víbora nunca faz isso, mas o que será que aconteceria? O veneno está lá. O veneno está dentro de nós, e é isso que Jesus diz. Há um veneno dentro de nós. A gente tem que abrir o olho para isso. Cuidado, é por isso que Jesus fala do cuidado com as palavras. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de palavra, e é o pior de todos os pecados, e é um pecado de palavra. Isso é que é interessante, é um pecado de palavra, e não é verdade que os pecados da palavra, de repente, são aqueles que nós menos damos a atenção? Pois muito bem, o pior de todos é o pecado de palavra. Irmãos, a maldade está dentro de nós e nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos colocá-la sob vigilância. Está dentro de nós. Aquilo que me destrói está dentro de mim. Quando eu era criança, meu pai, meio mórbido, né, eu acho, mas ele dizia, e eu aprendi ouvindo isso, de que o verme que vai me corroer depois que eu morrer, ele já está comigo. Ele já está dentro de mim. Aquilo que vai me corroer. Irmãos, o verme da nossa maldade está dentro de nós. Nós precisamos mantê-lo sob controle. É maldade, disse Jesus. Se você rejeita a Jesus, é porque você é mau. Você é mau. Uma pessoa não pode ser boa e dizer não para Jesus. Isso não é possível. Porque Jesus é o sumo bem. Eu sou uma pessoa muito boa. Você não é bom, eu sinto muito. Se você diz não para Jesus, você não pode ser bom. Não é possível. É uma falta de senso.
E é isso que Jesus quer mostrar. Eu imagino que esses fariseus e essa multidão, talvez fossem pessoas muito boas, talvez dessem suas esmolas, talvez fizessem suas orações, talvez tivessem sua religião, mas Jesus está condenando eles. Vocês são maus, vocês não são bons. A segunda coisa que Jesus diz é que quando nós o rejeitamos, nós estamos professando e expressando leviandade, insatisfação e infidelidade. Leviandade por quê? Porque a gente trata coisas sérias como se não fossem. Jesus é sério. A salvação é uma coisa séria. A salvação da minha alma é muito sério. E que se eu tenho consciência disso, eu não posso ser leviano quanto a isso. A palavra leviano significa trata algo que é muito importante como se não tivesse importância nenhuma. Como se não tivesse importância nenhuma. A tua alma é muitíssimo. Deus acha que a tua alma é importante. Ele deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar. A gente não pode simplesmente falar não para isso como se não fosse nada. Imagine. Sabe aquela coisa que você valoriza tanto e é muito precioso para você? E aí de repente alguém pega e você fica, não é? Você fica preocupado, cuidado, não vai derrubar, não é assim que você faz? Porque é muito importante para você. Esses dias eu estava, minha caneta que eu uso para escrever o meu caderno de meditações, né? Eu estava lá no cartório com a minha esposa, e aí, vamos assinar, assina aqui, ela me puxa da bolsa dela, adivinha o que ela puxa da bolsa? A minha caneta, a caneta que eu escrevo, a única caneta que eu escrevo há mais de 1 ano, a mesma caneta. E quando eu olhei a caneta, o que a minha caneta está fazendo aqui? Pode parar com isso. Essa caneta é minha, não é que eu sou. Irmãos, é muito importante. A caneta não vale nada, não é? Mas ela é muito importante para mim. Percebe? Já acendeu na hora o ciúme, olha lá, não é? O ciúme da caneta, certamente. Irmãos, é importante. O que é importante para você? A salvação é muito importante. Jesus é o que há de mais importante. E quando você diz não, é como se dissesse, Jesus não é nada, isso não é nada. O trabalho dele não é nada. A morte da cruz não é nada. Amanhã eu penso nisso. Quando eu ficar mais velho eu penso, como se não fosse nada. Eu acho que Deus olha para isso, ainda bem que a gente não é Deus, não é? Eu acho que Deus deve ficar muito nervoso com isso, de ver pessoas tratando como nada, aquilo que para Ele é tudo. Irmãos, a rejeição de Jesus é uma leviandade, mas não só uma leviandade, mas uma infidelidade. Você é infiel àquilo que você deveria ser fiel. É uma insatisfação. Olha o que ele diz aqui no versículo 39. Ele diz, uma geração má e adúltera pede um milagre. Eu achei interessante essa expressão, pede um milagre. Por que pede um milagre? Jesus tinha feito tanto milagre, tinha acabado de fazer um milagre inclusive. Mas ele falou, então faz outro. Não acabou de fazer um, porque ele fez um, expulsou lá o demônio do surdo e mudo, né? E aí acabou de expulsar o demônio e falaram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, pelo próprio diabo. E aí foram conversar com Jesus, foram tirar satisfação e falaram, então faz outro milagre. Como é que é isso? Gente, Jesus já tinha feito muitos milagres até aqui, acabou de fazer um, mas ele diz, faz mais outro agora, faz um agora. Sabe o que significa isso? Não, nós não estamos satisfeitos com o que já foi feito. A gente quer mais. Não está bom ainda. Eu quero mais. O que o Senhor fez ainda não está bom. Eu quero mais milagre. Eu quero mais manifestação. Eu quero mais prova. Nunca está satisfeito. Nunca está contente. Nunca para e diz, Senhor, eu já fui seduzido pelo Senhor. Já está bom, o Senhor já me seduziu, eu já sou teu. Nunca diz isso, sempre quer algo mais. É um coração que não para nunca. Esse é o coração do adúltero, né? Ele sempre quer algo mais, ele nunca está contente com aquilo que tem, e é por isso que ele vai buscar outra experiência. É exatamente essa a questão, eu quero outra coisa. Até mesmo do próprio Jesus. É como se o que ele fez ainda não fosse suficiente na minha vida. Rejeitar a Jesus é esse tipo de expressão. Rejeitar Jesus também é uma expressão da dificuldade que todos têm de reconhecer o seu próprio pecado. Todos têm dificuldade de reconhecer o seu pecado e de se arrepender do seu erro. No versículo 41, Jesus disse, os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas se arrependeram. Jesus está dizendo, é muito difícil, mas os próprios ninivitas fizeram isso. Por que vocês não fazem? Porque não se arrependem.
Jesus não entende a falta de arrependimento. É algo que ele realmente não entra na cabeça dele. Como é que alguém pode não se arrepender? Como isso é possível? É uma dificuldade que todos nós temos, todos nós. Chegar diante do Senhor e reconhecer: eu realmente estou errado, eu realmente falhei, realmente não estou certo. É muito difícil. Não são todos os que fazem isso, mas os que fazem hão de encontrar a purificação, hão de encontrar a limpeza de suas vidas, hão de ser purificados por Jesus. Jesus diz que rejeitá-lo também é algo demoníaco. Tem algo de demoníaco nisso. Ele usa o exemplo aqui do demônio, e ele começa falando isso no versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eu tive muita dificuldade para entender o que Jesus quer dizer aqui. Eu achei que Jesus não estava dizendo exatamente que é o demônio que está impulsionando essas pessoas. Pode até ser. Mas eu li vários comentários a respeito disso, e nem todos concordam que Jesus está dizendo que eles estão sendo impulsionados pelo demônio. Não é que eles estão endemoniados. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando me rejeitam, eles estão agindo como os demônios fazem. É uma espécie de jogo infernal. Eu aprendi esse jogo no inferno. Qual é o jogo do inferno? O jogo do inferno é aquele de você arrumar uma situação para depois deixar ela pior. Já viu quando você arruma uma situação para deixar pior? Ou seja, eu vou a Jesus, vou resolver o problema, eu vou acertar alguma coisa aqui na minha vida, e aí você está com Jesus para acertar aquele acerto inicial. Aquele momento inicial. É como aí a ideia do adultério. Você casou para resolver um problema inicial, mas logo você vai querer outra coisa, logo você quer mais. Aqui é a ideia exatamente do demônio. O demônio, ele entra numa casa, ele sai de uma casa, e aí quando ele volta, ele vê a casa arrumada, e aí o segundo estado fica pior. As pessoas seguem a Jesus, andam perto de Jesus, Jesus faz o milagre e elas glorificam a Deus. Jesus ensina e elas aprendem coisas bonitas sobre Deus. Jesus ministra a elas, ministra a bondade, e elas gostam disso e são meio que iludidas por essa bondade de Jesus e estão ali. Mas o coração delas não está ali. E aí Jesus diz: as pessoas que vivem essa experiência são pessoas que são curadas pela metade, nunca foram completamente curadas por mim. Porque Jesus é maravilhoso, Ele abençoa todos, inclusive aqueles que estão simplesmente perto deles. Estar perto de Jesus já é ser abençoado. Agora, cuidado, essa bênção inicial não é uma cura completa. Certa vez Jesus curou um cego, e quando ele terminou de curar o cego, ele colocou o lodo nos olhos do cego, e quando ele abriu os olhos, ele perguntou: você está vendo alguma coisa? E o cego respondeu: eu estou vendo homens como se fossem árvores. E isso não está certo. Ele não via nada até então, mas agora ele via. Eu vejo homens como se fossem árvores, ele diz. Mas Jesus novamente colocou a mão sobre o homem e o curou completamente. E isso foi uma lição para os discípulos. Vocês precisam tomar cuidado, porque existe um estágio onde você encontrou uma certa cura, um certo bem. São aquelas pessoas que vêm para a igreja, às vezes: eu comecei a vir para a igreja e começou a melhorar. Melhora, eu concordo, e melhora mesmo. Lá em casa melhorou, melhora. Começou a bênção vem. De fato, tudo isso acontece. Agora Jesus está dizendo: cuidado, porque essa não é ainda a cura completa. Existe um segundo passo que eu preciso dar, e o segundo passo é a rendição completa. É a submissão total da minha vida. Eu preciso mais. Eu não posso ser um mero amigo de Jesus, eu preciso ser um discípulo dele. As multidões caminham com ele, são seguidores. E seguidores, Jesus tem muitos, mas discípulos, isso ele tem poucos. O que você quer ser? Um seguidor ou um discípulo de Jesus? Por fim, Jesus diz que rejeitá-lo é uma escolha descendente, é uma escolha decadente. A cada nova rejeição piora a maldade, a dureza e a infidelidade. Até onde piora? Qual seria o limite da rejeição de Jesus? O limite da rejeição de Jesus é o inferno.
É o lugar onde não há nada de Jesus. É a distância total e completa dele. Esse é o limite. Há muitas pessoas que estão nesse caminho. Jesus diz: torna-se pior. Ele usa exatamente essa expressão. Aqueles que vão me rejeitando vão ficando pior. Vão ficando pior. Jesus está falando isso para a multidão que caminha com ele, que está recebendo os ensinos dele, mas que de fato não quer um compromisso com ele. O que eu quero de fato? Quero ser um seguidor ou eu quero ser um discípulo de Jesus? Eu vou ficar ali recebendo os benefícios de Jesus somente? Ou eu vou realmente assumir o compromisso que precisa ser assumido na presença dele? Ou eu vou realmente render a minha vida a ele, dar a ele aquilo que é dele, aquilo que ele realmente pede de mim, dizer sim para as exigências que ele faz para mim? Eu quero que você baixe a cabeça e ore comigo agora. Rejeitar a Jesus é algo muito sério. E como nós vimos hoje, há implicações tristes e terríveis em nossa vida. Então eu quero que nessa noite você diga sim para Jesus. Se você o tem rejeitado, diga: Senhor, chega, eu não quero mais rejeitá-lo. Não quero mais dizer não, eu quero dizer sim. E você coloca agora o coração diante dele. E coloca a vida, tua vontade, teus sentimentos, teus valores. E você assume o que tem que assumir. Eu não sei o que ele vai pedir de você. Eu não sei a profundidade da relação que você precisa ter com ele, mas ele sabe. Você se rende, se coloca diante dele e deixa que ele vai te dizer o que ele quer. Mas tem que ser do jeito dele. Senhor, agora estamos na tua presença, Senhor. A gente tem medo até de falar não para o Senhor, e é um medo sadio. Nós não podemos fazer isso mesmo. Temos que entender que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor é digno, ó Deus, de que entreguemos toda a nossa vida ao Senhor. Será que nós temos dito não para o Senhor? O Senhor tem dito: eu quero o teu coração, e eu disse não. O Senhor tem dito: eu quero que você faça algo no meu reino, e você diz não. Eu quero que você assuma um trabalho, um ministério, uma obra, e você diz não. Como é possível? Você acha que você pode dizer não para Jesus e as coisas vão continuar do mesmo jeito? Como nós aprendemos hoje, esse é o jogo do inferno. Essa é a tática do diabo. É continuar com Jesus e ao mesmo tempo manter uma outra paixão, o mundo, a nossa carne, o nosso egoísmo, o nosso interesse. Isso é adultério espiritual. E Jesus não é do tipo que suporta adultério espiritual. Isso é blasfêmia, ele disse. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós não vamos sustentar essa situação por muito tempo. Então nós podemos simplesmente dizer a Jesus: sim, Senhor. O Senhor tem o meu sim, o meu coração, a minha entrega. Eu sou teu, eis-me aqui. O Senhor tem o meu sim. Eu estou aberto para o Senhor. Minha vida é tua. Tem que ser do jeito do Senhor mesmo. Me rendo completamente. Você tem que dizer algo assim para Ele. E deixar que Ele reine em seu coração. Ele pode purificar, Ele pode renovar. Mas eu preciso abrir o meu coração a Ele. Abre o coração. E deixa que Ele reine. Ele é o rei, Ele tem direito. É Ele que tem o direito sobre a tua vida. Eu não quero ser uma geração má e adúltera. E você também não quer ser. Você quer ser renovado pelo Senhor. Coloque-se agora então diante dEle. Diga isso a Ele: Senhor, eu me rendo. É do seu jeito. É o Senhor que diz. É o Senhor que manda. Eu não vou negá-lo.
Eu não posso negá-lo, como se não fosse nada. A minha vida está em jogo, meu coração, meu destino. Então o Senhor tem o meu sim. Eis-me aqui, pronto, submisso. Recebe, Senhor, nossos corações. A tua igreja que diz sim à tua presença. A tua igreja que se rende, Senhor, que se prostra, que reconhece que o Senhor tem todos os direitos e entrega ao Senhor esses direitos sobre nossas vidas, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos valores, nossos conceitos de vida. Tudo está diante do Senhor, tudo é teu, e o Senhor tem direito sobre tudo. É o Senhor quem manda, Senhor. É o Senhor quem diz, fala, Senhor. Nós vamos obedecer. Vamos nos acostumar a dizer sim para o Senhor, sem discutir, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Queremos ser como os discípulos e não como a multidão. A multidão te abandonou, ó Jesus, quando a cruz se aproximou. Mas quando se aproximar a cruz, nós não vamos abandonar o Senhor. Fica conosco, Senhor. Vamos dizer sim para o Senhor. Ajuda-nos, ajuda na nossa fraqueza, ajuda, Senhor, na nossa falta de fidelidade, na nossa falta de fé. Queremos estar contigo, Jesus. Não nos abandone, fica conosco, dá-nos força, ensina-nos a te amar. Ensina-nos, ó Pai, a não termos nenhuma outra paixão que não seja o Senhor. Nós não queremos ser adúlteros espirituais, queremos estar contigo e só contigo. Nenhum de nós quer outra paixão neste mundo, outro interesse. Que nosso olhar, apesar de estar olhando para o Senhor, ficou olhando para outra coisa. Não, Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o teu interesse, só o teu plano, só a tua vontade, só o teu propósito, só. É só o que importa. Agora colocamos o coração diante do Senhor e nós vamos encerrar esse culto, Senhor, dando ao Senhor aquilo que é teu, o nosso coração. Recebe, Senhor, recebe.